missing, just drowning them out. Cause I do what I want, cafes in my mouth. So late now to help me out. All the cards been handed out. Can't take back the words I've said. Think I'm messed up in the head. Burning through another nightlight, buzzing like a neon light. Turning up my speakers, got to block out all the voices, think I'm going insane. Burning through another nightlight. Burning through another nightlight. I've just lost my job, I don't even care. I'm wearing no black, I'm buying my hair. Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais esta sessão de apresentação do IceCrop. Hoje e nesta próxima hora o que vamos fazer é apresentar-vos a plataforma em si, perceberem que funcionalidades estão disponíveis, como é que elas vos podem ajudar a gerir o vosso negócio agrícola, quer de um ponto de vista técnico, ou seja, na planta, na terra, quer de um ponto de vista operacional, ou seja, mais de escritório. No IceCrop, como sabem, vemos estas duas componentes como estando interligadas e sendo duas partes de um todo bastante mais complexo, que é o negócio agrícola, e, portanto, aquilo que desenvolvemos no IceCrop foram diferentes ferramentas que ajudam a gerir diariamente estas componentes da forma mais interligada, mais transparente possível. E, portanto, sem mais demoras, passamos para a plataforma que vos darei a conhecer nos próximos minutos. Portanto, a primeira coisa que irão reparar é que do lado esquerdo existem aqui vários módulos. Estes módulos são aquilo que chamamos as aplicações do sistema operativo IceCrop. Portanto, são diferentes áreas de trabalho onde cada uma delas contém um conjunto de ferramentas que podem ser utilizadas para otimizar o trabalho, otimizar o tempo do gestor agrícola. 4 delas, estas 4, clima, rega, fertilização e fitossanidade, são aplicações que foram desenhadas para ajudar na gestão técnica, para ajudar na tomada de decisão do agricultor e que, na prática, potenciam os resultados da cultura. Já estas 3, atividades de campo, custos e mão de obra, são aplicações que foram desenhadas para otimizar a parte mais operacional, a parte mais de gestão administrativa da própria exploração do negócio agrícola. Elas estão todas interligadas, no entanto, podem ser utilizadas independentemente umas das outras. Ou seja, se o problema de um determinado agricultor é otimizar a rega, por exemplo, pois então pode apenas trabalhar com a aplicação da rega sem ter sequer que ver ou utilizar qualquer uma das outras aplicações. No entanto, a grande proposta de valor do IceCrop é precisamente esta gestão centralizada, porque certamente este produtor que procura uma solução que o ajude na rega tem todas as outras atividades para fazer para conseguir chegar ao fim da campanha e ter bons resultados e conseguir ter proveitos, que é isso que se pretende. Portanto, este é o posicionamento do IceCrop e passo então a explicar em que é que consiste na prática, tecnologicamente. Portanto, estamos aqui numa página de início, que é uma página centralizadora, é como um dashboard, como um painel de controlo central de toda a exploração e que permite, em 5 minutos, eu perceber o que é que se passa na minha exploração. Okay? A exploração que estamos a apresentar neste momento chama-se Quinta Alfredo Allen, é uma exploração, uma unidade de produção meramente demonstrativa, e saliento desde já que os valores que vão ver podem não fazer qualquer tipo de sentido na prática, são apenas valores representativos, apenas para demonstrar as funcionalidades e a potencialidade da plataforma. Num caso real, os números poderiam ser diferentes. Este painel de controle, então, tem diferentes cartas, que são estes quadradinhos que eu vos vou mostrar já em diante. Estas cartas são provenientes de
ou melhor, as várias cartas são provenientes das diferentes aplicações. Okay? Aquilo que acontece, que eu passo já a detalhar, é que dentro de cada aplicação há muito mais informação sobre esse tema. Portanto, o que fizemos foi criar uma página de início que pode ser configurada ao gosto do utilizador e, a partir daí, dar uma pequena indicação sobre aquele tema. Se eu quero detalhar um pouco mais sobre esse tema, quero perceber coisas um pouco mais específicas, então entro na respectiva aplicação e exploro. A única carta que não é proveniente de nenhuma aplicação é esta, é a carta da produção ativa, e está aqui em grande destaque, logo em primeiro, porque representa uma das características ou das funcionalidades mais importantes que o iScrop tem, que é ter a sua exploração, a sua unidade de produção devidamente configurada. O iScrop tem vários algoritmos a processar dados continuamente. Esses algoritmos processam os dados com base nas configurações que existirem. Um caso prático, o cálculo de litros de água aplicado a cada planta vai depender da configuração do número de plantas que existem em cada setor de rega. Se este valor estiver errado, a indicação do iScrop para os litros que está a aplicar na planta vai também estar errado. Portanto, é muito importante que a configuração seja feita e consegue saber que a configuração está plena quando esta rodinha está completa e a verde. Caso contrário, poderia ver algo amarelo ou vermelho se estiver a faltar muita coisa para configurar. Todas as outras cartas são então bocadinhos das outras aplicações que eu passo de seguida a apresentar. Entrando na aplicação do clima. O que é que nós temos no clima? Primeiro, uma carta de um mapa que representa as parcelas da minha exploração, estes polígonos amarelos, e que pode ou não ter sensores. O iScrop pode ser utilizado sem qualquer tipo de sensor instalado. Todas as funcionalidades que temos disponíveis processam os dados que existirem. Se eu não tiver sensores e precisar de processar dados climáticos, uso a previsão meteorológica, que não exige a utilização de sensores. No entanto, quando eu quero trabalhar com alta precisão, tenho que instalar sensores, porque, como sabem, os microclimas são muito diferentes em locais, muitas vezes, próximos uns dos outros. E, portanto, havendo sensores, o que acontece é que aqui no iScrop aparecem estes pontinhos azuis, que são conjuntos de sensores. Por exemplo, este caso em particular é uma estação meteorológica, que tem temperatura, umidade, chuva, ponto de orvalho, um indicador da déficit de pressão-vapor, um sensor de umidade do solo a 2 profundidades e ainda velocidade e direção do vento. Este ponto, e quando eu clico aqui no mapa, vejo a última medição que estes sensores me enviaram. Portanto, isto é na prática um tempo real da minha exploração. Esta carta é usada principalmente quando eu quero fazer a pergunta de como é que estão as condições na minha exploração agora. Se quero saber se está a chover, neste caso não estaria, se quero saber qual é a temperatura, estão quase 24 graus. Portanto, esta pergunta é feita e é respondida clicando em cima dos pontinhos azuis. Em relação à previsão, é uma previsão meteorológica para a coordenada da exploração. Esta previsão é a 7 dias, eu posso arrastar e ver os próximos dias. Consigo ver aqui um indicadorzinho do estado do tempo, da nebulosidade, e máximas e mínimas de temperaturas, somatório de chuva, umidade média, etc. Ora, estes dados são relevantes a uma primeira vista, por exemplo, para perceber quando é que vai chover, não é? Muito simples. No entanto, é muito fácil perceber que há uma diferença significativa entre eu ter 20 mm de chuva num dia ou ter 20 mm de chuva numa hora. E, portanto, para perceber, de facto, quando é que estas condições ocorrem, eu consigo clicar no título da carta, ok? Clico no título da carta e venho para um segundo nível de detalhe sobre essa carta. Neste caso, o detalhe da previsão meteorológica diário é a previsão meteorológica horária. Okay? E, portanto, passando o rato, consigo perceber para cada grandeza, como veem aqui, consigo ligá-las e desligá-las, portanto, consigo vê-las no gráfico de forma muito simples, e passando o rato vejo o valor que está previsto acontecer naquela hora. Sendo uma previsão, é tão mais precisa quanto mais próxima for, como é lógico. Mas consigo trabalhar com isto periodicamente e perceber, por exemplo, aqui no caso da chuva, apesar de chover esta quantidade de chuva, que são os 32 mm de somatório, eu consigo perceber que são quantidades muito pequeninas e que estão distribuídas ao longo do tempo. Portanto, é quase irrisória esta chuva. É quase um orvalho. Okay? Bom, isto seria na previsão.
Ainda no clima, na aplicação do clima, conseguimos acompanhar os bioclimáticos, portanto, horas de frio, graus de dia e exposição solar. A cada dia processamos os dados que existiram nesse mesmo dia ou nessa hora, dependendo do modelo, e vamos adicionar esse valor aqui às horas de frio, aos graus de dia, conforme queira. Conforme seja necessário, conforme o modelo. Em relação aos bioclimáticos, sabemos que para diferentes culturas as horas de frio podem ter bases diferentes e, portanto, assumimos por defeito 7.2 graus, mas permitimos que seja configurado, aqui no detalhe, que sejam configurados diferentes parâmetros, diferentes modelos. Okay? Mais do que isso, aqui no detalhe eu consigo analisar ano após ano qual é que é a diferença. Quando eu passo o rato, consigo perceber que no último ano, no dia 17 de maio, eu estava com 447 graus dia, ao passo que neste ano ainda estou com 209. Portanto, está a ser um ano bastante mais frio e o acumulado de graus dia está a ser mais lento. Isto é importante para analisar a evolução e o crescimento da minha cultura e a passagem para os diferentes estados fenológicos. Já agora, em relação aos estados fenológicos, consigo rapidamente registar o estado fenológico da minha cultura e em que data é que eu o vi, de maneira a que estes dados fiquem aqui registados no gráfico e eu consiga ver a evolução e a taxa de crescimento das plantas. Qualquer configuração pode sempre ser feita aqui, como referi. Portanto, aqui os graus dias estão a ser considerados base 10 e a contar de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Pode ser qualquer outro parâmetro para as diferentes culturas que tenha. Também no clima temos diferentes riscos climáticos. Neste caso temos as rajadas de vento, a geada e o escaldão. Estes riscos são com base na previsão meteorológica para os próximos 7 dias e num grau de risco de 0 a 3, portanto nulo, baixo, médio e alto, nós dizemos como está a evoluir esse mesmo risco. Okay? Portanto, quando o risco é alto, recebe um alerta automático avisando que muito em breve, amanhã, daqui a 2 dias, enfim, quando o risco ocorrer, terá uma alta probabilidade de acontecimento deste problema. Em alguns casos é possível protegermos-nos, noutros é possível agir de forma a não prejudicar a cultura. Por exemplo, a questão das rajadas de vento na cultura do kiwi são importantes para as feridas. E, portanto, sabendo que há uma rajada de vento que pode danificar a minha cultura, eu preparo imediatamente um tratamento para, quando for possível, aplicar. Mais em baixo, caso hajam sensores, o que eu tenho é uma área de monitorização onde consigo ver algumas métricas imediatas. Por exemplo, se eu tiver vários sensores de temperatura, eu consigo comparar imediatamente mínimas, médias e máximas entre esses dois sensores, o que pode ser relevante quando eu tenho, na mesma exploração, 2 locais distintos e, portanto, consigo perceber como é que esses locais se comportam perante o clima para qualquer uma das grandezas. Okay? Indo ao detalhe, consigo ver o gráfico dos dados, que todos conhecem. É um gráfico simples de análise de dados e que permite, enfim, tirar algumas conclusões de evolução, médias, máximas, mínimas, etc. É sempre possível exportar os dados para Excel, se houver esse interesse. O que tentamos é que no IceCrop as ferramentas sejam ágeis o suficiente para evitar essa exportação, mas os dados estão sempre disponíveis. Isto havendo sensores. Okay? Se não houver sensores, tudo o que eu referi é perfeitamente válido, à exceção aqui desta última carta, que depende da existência de sensores. Passando para a aplicação da rega. Aqui na rega o mapa já é um bocadinho diferente porque tem cores. O que é que são estas cores? São o conforto hídrico do solo naquela parcela. Para isto, exige a existência de sondas de umidade do solo. Okay? Quando é instalada uma sonda de umidade do solo, é definido o perfil do solo e, portanto, é sabido para aquela textura de solo qual é que é a quantidade de água máxima, portanto, a capacidade de campo, qual é que é, em baixo, o ponto de amortecimento, ou seja, quando é que a cultura entra em stress que a pode danificar, e pontos intermédios. E, portanto, com base nisto, estas cores são definidas para me chamar imediatamente a atenção para eu ir socorrer alguma coisa em algum ponto da minha cultura, caso alguma coisa esteja errada. Também aqui temos um plano de rega, ou seja, aquilo que fazemos, mais uma vez, é trabalhar com os dados que temos e, portanto, se existirem sensores, tanto melhor. Caso não existam, há um erro que pode ser significativo nesta sugestão, porque será uma sugestão baseada apenas em previsões meteorológicas e em estimativas. Quando falamos de rega, ter sensores é crucial para uma precisão, para uma agricultura e uma rega de precisão. E, portanto, neste caso o que eu tenho é a chuva para os próximos 7 dias, portanto só vai chover aqui neste dia,
o cálculo da evapotranspiração cultural para os setores em causa. Portanto, os setores regam uma determinada cultura, a cultura tem um coeficiente cultural e, portanto, a evapotranspiração é calculada nesse sentido. E perante a água que é perdida e perante a água que é estimada entrar, nós fazemos uma sugestão de rega para cada dia. Esta sugestão de rega tem também em consideração a umidade existente no solo, se existirem sensores. Portanto, se a planta perde 10 milímetros de água, um exemplo, normalmente os valores são bem mais baixos, mas só para dar um exemplo. Se a planta perde 10 milímetros de água, se há uma chuvada de 5 milímetros, a planta perdeu mais 5 do que a água que recebeu. Portanto, o IceCrop iria sugerir regar 5. No entanto, se existir uma sonda de umidade do solo que perceba que existe água em reservatório junto da raiz, então não vai sugerir regar 5, vai sugerir regar menos ou nada até. E é com isto que conseguimos otimizar as regas e dar apenas à planta aquilo que ela precisa. Existe também aqui a variável do VPD, do Vapor Pressure Deficit, que é, na prática, uma indicação de qual a melhor hora para regar. Isto é, grosso modo, uma indicação do esforço que a planta faz para transpirar, para evapotranspirar, e, portanto, quando o esforço já está a ser relevante, a partir de determinado valor, que varia de cultura para cultura, será o momento ideal para regar para que ela não esteja em stress. E, portanto, toda esta ajuda, e aqui no detalhe muito mais ajuda existe, e muito mais específico existe, nomeadamente a conversão de milímetros de água para horas e minutos para o sistema de rega. Portanto, isto ajuda imenso em tomar decisões conscientes de como adotar a estratégia de rega. Semana após semana ou mês após mês, é sempre interessante analisar como é que foi o balanço hídrico da minha cultura. O balanço hídrico não é mais do que toda a água que saiu mais toda a água que entrou. Portanto, toda a água que saiu, ela sai por evapotranspiração ou por percolação no solo. Aqui entra pela chuva, se for uma cultura desprotegida, e pela rega. Estas duas devem ser o mais próximas possível uma da outra. Okay? Portanto, o objetivo é que estes dois números sejam iguais. Isso, obviamente, nunca acontece, mas todos os dias trabalhamos para que isto seja o mais próximo possível, que significa que eu estou a dar à minha cultura exatamente a água que ela perdeu, que é o ideal. Ao longo de cada dia, conseguimos também analisar a quantidade de água que estamos a dar por cada setor. Portanto, tenho os diferentes setores aqui detalhados e, como já tenho os setores configurados e sei as plantas que eles regam, dou uma indicação de quantos litros por planta é que estou a regar e qual é a quantidade total de água nesse setor no período de tempo que eu selecionar e, inclusive, a quanto é que isso representa na minha rega total. Isto pode ser comparado com aquilo que me foi recomendado, por exemplo, por um técnico. O técnico pode-me fazer uma recomendação de estratégia de rega e dia após dia eu vejo se estou a cumprir aquilo que me é recomendado. Também temos uma carta de monitorização, à semelhança do que mostrei no clima, sendo que aqui vamos ver os sensores relacionados com a rega, não os climáticos, mas com a rega. Há um que se sobrepõe, que é replicado, que é a chuva, obviamente, que afeta ao que diz respeito aos dois temas, mas depois todos os outros são sensores de umidade do solo, temperatura do solo, os sensores de caudal, os sensores de diâmetro de fruto ou de caule, o tal VPD, que já referi acima, e sensores de nível de tanque, se existirem. É também possível fazer o controle remoto de programadores de rega. Neste momento trabalhamos com a marca Agronic, da Progress, e, portanto, se tiver um programador deste género, nós conseguimos, a partir do IceCrop, enviar instruções para lá, evitando que se desloque propositadamente para alterar programas de rega. Neste caso da carta, eu consigo ver o que é que tenho em vigor, o que é que eu tenho ativo, são estes programas todos. Okay? Por exemplo, o programa 1 rega todos os dias, 1h30 por dia, com oferta e rega. Já o programa 2 só rega à quinta e ao domingo, meia hora. Sendo que o programa 3 acontece logo depois que o programa 2 acaba e só rega 2 minutos. E o programa 4 logo depois que o P3 acaba e rega 21 minutos. E assim sucessivamente. A interface de controle é extremamente simples. Pretendemos que seja a mais ágil possível. E, portanto, eu vejo os programas ativos e, se eu quero alterar um programa, clico em cima dele e ou o torno inativo, ou altero a data em que ele termina, ou lhe mudo os dias em que eu quero que ele corra. Posso mudar muito rapidamente a hora em que isto acontece, o tempo de rega, o tempo de oferta e rega. Portanto, é tudo extremamente simples, muito mais ágil do que a própria interface do programador. E que permite toda uma interligação de dados, sendo que, além de evitar a deslocação propositada, fico com todos os dados registados para uma análise posterior. Tudo aquilo que o programador fez fica aqui em histórico e as quantidades de água são também registadas para mais tarde, por exemplo, analisar
no que respeita ao caderno de campo, por exemplo. Passando então para a aplicação de fertilização, aquilo que temos são essencialmente 3 ferramentas completamente distintas. Começando aqui por as imagens aéreas. Estas imagens podem ser obtidas por serviços de mapeamento por drone ou por satélite, e o resultado é basicamente uma coisa deste género. Portanto, eu a cada dia que tenha uma imagem, dependendo, aqui estamos a falar de imagens de satélite, portanto, tenho imagens a cada 5 dias, e o que consigo fazer é perceber a evolução. Por exemplo, foquem nesta parcela, só como exemplo, e vejam como a quantidade de verde vai evoluindo ao longo do tempo. Isto ajuda-me a perceber onde é que as minhas culturas têm vigor vegetativo e onde é que existe heterogeneidades na cultura, para que eu possa localizá-las e tratar o que houver a tratar, seja rega, seja nutrição, seja uma doença ou uma praga, seja podas, enfim. Qualquer coisa que esteja a acontecer na cultura, com esta imagem de alto nível eu consigo georreferenciar e atacar esse ponto, uma vez que, estando apenas na cultura, por mais que eu passe lá, a minha percepção de uniformização pode não ser a melhor. Portanto, isto dá-nos uma perspectiva de alto nível da cultura. Outra ferramenta disponível aqui na fertilização é a de repositório de análises. Podem ser feitas análises à água, solo e folha, inclusive a resíduos, microbiológicas, entre outras. Essas análises podem sempre ser requisitadas aqui na nossa loja. Tem disponíveis diferentes laboratórios, diferentes serviços. Ao requisitar essa análise, o laboratório, quando recebe a amostra, emite o resultado, que é disponibilizado digitalmente aqui. E, portanto, consegue ver imediatamente nos tipos de análises que fizer, em histórico, portanto, todos os que fez para trás, ficam devidamente organizados e consegue perceber exatamente quando é que foi feita a análise, aonde, com que laboratório. O próprio relatório do laboratório fica aqui disponível e os resultados são disponibilizados digitalmente também para uma análise mais simples. Está ainda disponível uma outra carta de monitorização, principalmente desenhada para sistemas hidropónicos ou semi-hidropónicos. Pode também ser utilizada para sistemas em solo, mas existe um dispositivo, equipamentos de monitorização específicos para estas culturas, para a semi-hidroponia, por exemplo, cultura em vaso, e com base nisso, clicando no detalhe, aquilo que eu tenho é, além de um gráficozinho de apoio à tomada de decisão da rega, portanto, se a minha planta está confortável em relação à quantidade de água ou não, o que eu tenho é também uma ferramenta que me ajuda a calcular diariamente, ou posso ver horariamente, a cada hora tenho uma medição, o que é que acontece em relação ao dreno, portanto, à quantidade de água que entra, que sai, uma menos outra, temos a percentagem do dreno, ao pH de água de entrada e de saída e à condutividade elétrica de entrada e de saída com cálculo do balanço. Portanto, definido aqui os limites, estas bolinhas ficam vermelhas ou verdes de acordo com aquilo que é interessante para a planta. E isto permite-me ter um controle muito mais fino de coisas muito sensíveis, como é a condutividade, o pH da água no vaso, e inclusive a do dreno, porque estamos sempre a falar de otimizar a água e de otimizar a produção, e portanto dar à planta aquilo que ela precisa é crucial, e ter estas medições é essencial para uma boa gestão. Avançando para a aplicação da fitossanidade, entramos num tema também muito delicado e muito importante na maioria dos produtores. Dependendo da cultura, a maior parte delas, se forem tratadas, precisam de um acompanhamento muito fino, por diferentes motivos, e portanto o que nós temos aqui são diferentes ferramentas para ajudar nessa tomada de decisão e nessa gestão. Por exemplo, aqui esta carta de tratamentos permite-me acompanhar que tratamentos foram recomendados pelo meu técnico e quais é que estão por aplicar, que tratamentos foram sendo aplicados, ok? Para que propósito, com que produto, quando, em que parcelas e qual o volume de calda, e depois, conforme o produto, ir acompanhando o intervalo de segurança e a persistência biológica desse mesmo produto. Ou seja, se eu estou junto à data de colheita, eu tenho que escolher um produto para um problema que eu posso vir a ter na minha cultura, cujo intervalo de segurança não se vá sobrepor à data estimada de colheita. Caso contrário, estou a colher produto ainda nesse intervalo, o que vai resultar em resíduos no produto, o que é inaceitável, quer para certificações, quer para fins de saúde pública. Portanto, eu tenho que ter muito cuidado com este intervalo de segurança, e esta ferramenta ajuda a ter tudo isto controlado minuciosamente. No entanto, antes de aplicar o tratamento, eu tenho que
estudar qual é que é a melhor altura para aplicar um tratamento de forma eficaz. E um dos fatores que influencia a eficácia do tratamento é o clima. Seja temperaturas, umidades, chuva ou vento, se estas condições não forem propícias, aparece aqui uma barrinha vermelha nessa hora ou uma amarela se houver aqui uma possibilidade de aplicar, mas não seja muito aconselhável. Estes dados podem ser analisados com 7 dias de antecedência, conforme as previsões climáticas, e se eu quiser perceber quais os motivos que geraram estes vermelhos, por exemplo, clico no título, venho ao detalhe e consigo perceber aqui, para o próximo dia, que estes vermelhos foram gerados por temperatura e umidade. Portanto, as temperaturas provavelmente estariam demasiado altas para que o produto tivesse eficácia na cultura e daí dizermos que não é aconselhável tratar. Claro que isto é com base numa previsão meteorológica, portanto, se tiver sensores e se perceber que as temperaturas não são de facto assim tão altas, pode tratar. Isto é apenas uma ferramenta para ajudar na tomada de decisão. Há ainda uma ferramenta que ajuda no controlo das pragas. Sempre que coloca armadilhas e faz contagem de indivíduos, pode fazer esse registro e ir avaliando a evolução, portanto as curvas de voo e toda a evolução do risco da praga pode ser controlado aqui e com muito mais detalhe cá dentro desta carta. E ainda, para determinadas culturas e para determinados problemas, temos modelos de previsão desses mesmos problemas, doenças e pragas. E, portanto, à semelhança do que acontecia nos riscos climáticos, temos 4 níveis de risco para diferentes problemas e, portanto, quando o risco é muito elevado, é alto, é lançado um alerta para avisar e para tomar a decisão de e quando tratar. Passando para a aplicação de atividades de campo, uma aplicação mais de gestão operacional para registros de campo. Esta aplicação centraliza todos os registros que eu possa fazer na minha exploração, desde observações de campo, qualquer tipo de observação, até toda e qualquer operação, sendo que algumas delas estão aqui detalhadas, as outras, mais genéricas, estarão aqui dentro da operação cultural. Isto é uma espécie de um Excel, onde eu tenho vários separadores. Dentro de cada separador eu tenho o conteúdo dos meus registros. E estes registros são feitos de forma extremamente fácil e rápida. Podem ser feitos por qualquer pessoa com acesso a esta unidade de produção e com permissões para tal. Isto é tudo definido pelo administrador da unidade de produção. E, portanto, os registros passam a ser extremamente simples de fazer. Adicionar produtos é algo muito fácil. Estão aqui os produtos também homologados pela DGAV, com indicação de AAV, com indicação de substância ativa, se é um produto que ainda está autorizado para venda ou se já saiu de circulação, intervalo de segurança, etc. Portanto, tudo isto fica muito simples de fazer. O registro fica aqui disponível para emissão de relatório, para, enfim, análise futura com a aplicação de filtros e, inclusive, sendo este o propósito principal desta aplicação, a emissão do caderno de campo. Portanto, eu quando quero emitir o caderno de campo, basta clicar aqui em requisitar e vou ver um caderno de campo já completamente preenchido, conforme os meus registros, conforme a caracterização da minha unidade de produção e que está pronto a ser entregue às entidades certificadoras para obter então a certificação respectiva da minha exploração. Este caderno de campo está a ser utilizado inclusive para Global Gap, um dos referenciais mais exigentes e, portanto, está compatível com a grande maioria das certificações disponíveis. Nesta aplicação é também possível fazer recomendações, ou seja, o meu técnico que me acompanha pode-me recomendar determinadas atividades e, portanto, eu fico com esta sugestão, este planeamento para, quando as aplicar, vir aqui, com um clique, aplicar a recomendação que foi dada pelo técnico. Esta ligação fica sempre feita, é transparente e ajuda em muito na gestão diária da exploração e na relação técnico-agricultor. Passando para a aplicação dos custos, ou aliás, vou primeiro passar a aplicação da mão de obra, antes de chegar aos custos. Na aplicação da mão de obra, o que nós temos são ferramentas de trabalho que permitem otimizar toda a minha mão de obra e maquinaria. Existem várias formas de fazer registros, mostrei-vos na aplicação Atividades de Campo uma delas. No entanto, existem outros complementos que podem ser usados em situações muito específicas, muito pontuais, mas que ajudam na gestão da mão de obra sem uma exigência exaustiva de tempo de ninguém. Portanto, a lógica é que seja muito rápido e se hoje os seus operadores de campo lhe entregam uma folha dizendo o que fizeram, então com algum destes complementos conseguirão certamente fazer o mesmo, mas a informação fica disponível em tempo real e digitalmente, que é uma mais-valia significativa.
Nesta aplicação de mão de obra, o que nós temos são cartas que ajudam então no processo de gestão e tomada de decisão, nomeadamente das horas de trabalho. Portanto, para cada trabalhador eu consigo perceber para cada período de tempo quanto tempo gastaram a trabalhar. Em cada subparcela consigo ver quantas foram as horas gastas por hectare e as horas totais, pelas diferentes operações e pelas diferentes máquinas que eu possa ter. No que respeita a áreas trabalhadas, é também possível fazer esse controlo e, portanto, eu consigo perceber diariamente ou semana após semana qual for a área percorrida por cada trabalhador, a área trabalhada em cada operação e por cada equipamento, sendo que é também possível analisar isto por área, não por distância, mas por área trabalhada. Isto dá-me uma ideia de que a área já foi tratada em determinado momento e quanto é que falta ainda trabalhar. Portanto, do ponto de vista de planeamento de operações, é uma ferramenta também muito interessante. Na colheita, um dos principais pontos de esforço por um lado e, obviamente, de lucro no final, porque vai ser conforme a eficácia da colheita que eu também vou conseguir ter os meus proveitos como produtor. Temos então várias ferramentas que ajudam a ir monitorizando a evolução da performance da colheita e consigo ver por trabalhador os quilogramas por hora que cada um está a colher e a quantidade total, pelas diferentes parcelas, por parâmetros de qualidade, diferentes culturas, etc. Portanto, tudo isto é feito de forma extremamente fácil com os complementos que referi há pouco. É uma questão de falarem connosco, perceberem qual é a vossa realidade e, com a nossa ajuda, orientarmos-vos para o complemento mais eficaz para a vossa exploração. Portanto, tudo isto que eu falei, de alguma forma, tem impacto nos custos da vossa operação e no custo do vosso produto e, portanto, vem parar aqui esta aplicação de custos, que é das aplicações mais automáticas que temos, que vai beber um bocadinho de cada fonte de informação para, no final, lhe dar este valor. Em cada subparcela eu consigo ver os custos totais por hectare a cada momento, o custo total que a parcela me está a custar, pelos diferentes fornecedores, quanto é que eu já lhes paguei, por trabalhador a mesma coisa e pelas diferentes categorias da minha operação. Em relação aqui às categorias, são 6 categorias existentes: a mão de obra, os equipamentos, produtos, infraestruturas, serviços e outros, e esta perspectiva ajuda-me a perceber onde é que eu tenho que focar as minhas atenções para poupar. Neste caso, é-me evidente que 61% dos meus custos estão em mão de obra. Portanto, se calhar é aqui que eu tenho que olhar e decidir onde é que eu vou cortar custos. Se é que isso é possível. Mas não me faria muito sentido cortar custos em serviços, porque o impacto dos meus custos totais da empresa é muito reduzido. Okay? Portanto, é para isso que esta carta serve. No entanto, eu posso me perguntar, ok, eu estou a gastar 61% dos custos em mão de obra, mas em quê, especificamente? Para isso, vem cá abaixo, a carta de distribuição de custos, vejo na mão de obra qual é, de facto, a tarefa que está a ser mais custosa. Sendo a colheita, o que eu tenho que procurar são ferramentas que me otimizem a colheita, porque qualquer percentagem de impacto que eu tenha aqui vai ser muito significativa nos meus custos totais. Okay? Também aqui na aplicação de custos temos um gestor de stocks, gestor de inventários, em que todas as saídas dos produtos são feitas automaticamente conforme os registros que eu faço para caderno de campo, por exemplo, e as entradas são dadas ou manualmente por inserção manual das faturas de compra ou integrado com algum software de faturação ou ERP que tenha na sua exploração e, portanto, isto pode ser feito de forma automática. Esta funcionalidade o que permite é uma comunicação muito mais ágil entre o campo e o escritório. Portanto, muitas vezes há aqui dificuldades de comunicação ou atrasos nos registros e na informação. Com esta ferramenta isso deixa de existir. Portanto, otimizamos imenso a produção e otimizamos decisões de, por exemplo, compra de produtos, aplicabilidade de produtos, prazos, etc. Todos os custos podem ser geridos também numa perspectiva de pagamento a fornecedores ou a clientes, ou recebimento a clientes. Portanto, é possível assinalar determinada fatura como estando paga ou não paga, o que depois me permite, mais à frente, fazer uma revisão das contas correntes e perceber em que situação é que eu estou, a quem é que ainda tenho dívidas e quem é que tem dívidas para comigo. Portanto, esta gestão de caixa pode ser feita aqui no IceCrop, dentro do detalhe de custos. E pronto, com isto faço uma apresentação transversal das ferramentas do IceCrop e termino esta sessão desta forma. Existe, obviamente, muito mais ferramentas cá dentro, existem muito mais detalhes
com os quais não tenho tempo para aprofundar, mas, mais uma vez, estamos completamente disponíveis para o ajudar. Se tiver alguma dúvida em particular ou algo que queira experimentar autonomamente, por um lado, convido desde já a registar-se. É completamente gratuito registar-se e utilizar o iScrop na versão básica, sendo que para uma versão Pro existe então lugar à subscrição das aplicações que lhe interessarem. Não tem que subscrever o sistema todo. De facto, é muito pouco provável que precise de todas as ferramentas que nós disponibilizamos. Temos que ver que ferramentas é que precisa a cada momento e essas, eventualmente, subscrevê-las. As que não quiser, consegue utilizar na versão gratuita completamente. E com isso conseguir organizar muito mais o seu trabalho, ter em formato digital a sua exploração e ter esta relação de produtor técnico ou produtor associação muito mais clara, muito mais transparente. Enfim, estamos cá para aquilo que precisar. Daqui a pouco existirá uma nova sessão com o meu colega José a propósito de sensores e dispositivos de monitorização. Portanto, vai ser também muito interessante perceber de que forma é que os sensores vêm potenciar o negócio e de que forma é que eles se ligam com tudo isto que eu estive a mostrar. Portanto, fico por aí. Obrigadíssimo pela atenção e estamos aqui para o que precisar. Resto bom dia.